Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós vamos ver o conceito de inferno no judaísmo. Isso mesmo que você está ouvindo, no judaísmo, dos judeus. Os judeus, qual é o conceito de inferno para os judeus, para aquele povo que veio Jesus, que Jesus esteve no meio desse povo, que ele aprendeu a cultura desse povo e que também ensinou a cultura desse povo e que também viveu. Então é muito importante que nós entendamos a cultura desse povo para poder entender perfeitamente o que Jesus quis dizer. Então vamos lá, vamos ver o que significa inferno no conceito do judaísmo. Inferno significa Gehinnom. Como assim Gehinnom? Bom, para quem acompanha o canal já sabe um pouquinho do que eu estou falando, pois eu já fiz um vídeo completíssimo a respeito desse assunto, que eu vou deixar na descrição do vídeo, no final da tela e também no primeiro comentário. Olha só, tem duas formas de falar inferno, desse significado de inferno no judaísmo. Uma é Gehinnom e outra é Gei-Ben-Hinnom, que em hebraico significa Gehinnom, e uma outra forma de falar é Gei-Ben-Hinnom. Uma forma mais reduzida, Gehinnom, e uma forma um pouco mais longa, Gei-Ben-Hinnom, que significa Vale de Hinnom. A primeira forma curta é Vale de Hinnom, Gehinnom, e a forma mais alongada que é Gei-Ben-Hinnom, Vale dos Filhos de Hinnom. Mas para quem não acompanha o canal, o que isso significa? Olha que interessante, vamos ver. Uma das primeiras passagens se encontra lá em Josué capítulo 15, versículo 8, diz assim: deste ponto sobe pelo vale do filho de Hinnom, olha só, vale do filho de Hinnom, que é Gei-Ben-Hinnom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de Hinnom, para o ocidente, que está no fim do Vale dos Refaíns e do lado norte. Olha só que interessante. Uma outra passagem também podemos ver em 2 Reis 23:10. Também profanou a Tofete, que está no Vale dos Filhos de Hinnom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. É isso mesmo, esse Vale de Hinnom, ele tinha um Tofete que era alimentado por enxofre. Por isso, eles levavam os filhos, o primeiro filho e a primeira filha, e eles eram queimados ali em sacrifícios a Moloque. Se faziam rituais queimando pessoas nesse vale. Olha só, uma outra passagem está em Jeremias, capítulo 7, versículo 31 ao 33. Nós vamos ler, olha só. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale dos filhos de Hinnom, para queimarem seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem passou pela minha cabeça. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Hinnom, mas o vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. E nós vamos ver que isso se cumpriu. Nós vamos ver, fazendo um paralelo com a escatologia consumada, que isto se cumpriu. Olha só que interessante que vai ficar aqui. Uma outra passagem em Jeremias está em capítulo 19, versículos 6 ao 7, que diz assim: por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Hinnom, mas o vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que procuram tirar-lhe a vida, darei o seu cadáver por pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Olha só, vamos ver mais uma agora. Essa é uma das mais impressionantes. Olha só, Isaías 66, versículo do 22 ao 24.
Porque como os novos céus e a nova terra olha que interessante, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, Deus então vai fazer novos céus e uma nova terra, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres, olha só, eles vão ver então os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Olha que interessante. Então aqui vemos que ele está falando de algo físico, algo que existe aqui na terra, que é justamente esse vale dos filhos de Inom. Esse vale, ele durante um bom tempo, ele se tornou um lixão, onde as pessoas queimavam todo o lixo, porque o fogo ali nunca se apagava por ser alimentado pelo enxofre. Então, e o lixo servia também de combustível. E também ali era jogado o corpo de criminosos. Os corpos de criminosos eram jogados neste lugar. Por isso, a vergonha de ser enterrado neste lugar. Eles não tinham, esses que cometiam crimes, atrocidades, não tinham um enterro digno. Por isso, era enterrado nesse lugar. E nós vamos fazer um paralelo aqui com a escatologia consumada para ver que isso aconteceu, que isso realmente aconteceu no ano 70. Agora vamos para uma passagem de Jesus, onde próprio Jesus ele fala sobre o inferno. Olha que interessante. Mateus 23, versículos do 29 ao 35. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas. Mas olha só, quem que ele está falando? Ai de vós, escribas e fariseus. Ele então está falando dos escribas e dos fariseus, lá naquela época. Então olha que interessante. Hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas. Adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos. Então por que assim contra vós mesmos? Porque eles mesmos assumiram que os pais deles mataram os profetas. Então olha só, assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Então olha só, como eles iam escapar da condenação do inferno? Eles quem? Aqueles escribas e aqueles fariseus. Continuando aqui, ó. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós, olha só, para que sobre eles recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Então todo o sangue justo derramado sobre a terra iria cair sobre aqueles fariseus e aqueles escribas, olha só. Desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Olha só, continuando os versículos 36 e 37, diz assim: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, quando ele diz presente geração, era aquela geração de fariseus e de escribas. E olha só, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então olha só que interessante, que isso seria a purificação dos tempos. Seria a purificação que viria os novos céus e a nova terra. E o que significa esse novos céus e essa nova terra? Pedro fala a respeito disso e muitos acham que vai ter fim do mundo justamente pelo que Pedro fala. Olha o que Pedro diz lá em 2 Pedro 3,7.
Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra, olha só, pela mesma palavra, então é pela palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, para a destruição dos homens ímpios, que era quem? Aqueles fariseus e aqueles escribas, que mataram os profetas, perseguiram os profetas, os apóstolos, o próprio Jesus, aquela geração que matou Jesus. Mas quase no verso seguinte, é só ler inteiro, peguem essa passagem e leiam inteira, aqui logo no verso 13, olha o que Pedro vai dizer, ó. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então o mundo não vai acabar como se é esperado por outras religiões, mas eu não estou falando de outras religiões, do cristianismo ensinado pela Igreja Católica e nem pelas protestantes. Estou falando desse inferno no conceito judaico, então não se espera um fim de mundo no conceito judaico. E agora, olha que interessante na escatologia consumada. Esse novo céus e uma nova terra é uma nova era, um novo tempo, onde tudo aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, tacou fogo na cidade, queimando a cidade toda e derrubou o templo. Quando o templo caiu, ruiu, ele deixou apenas um único muro que não agregava o templo, mas era um muro externo, um muro de arrimo, que hoje é o Muro das Lamentações. Ele deixou esse muro de pé para mostrar que Jerusalém havia perdido, e hoje esse muro é o Muro das Lamentações, onde todo o mundo vai se lamentar. Então se cumpriu nesse dia, no ano 70. E no ano 70, quando o general invadiu, ele matou milhares de judeus, inclusive esses escribas e esses fariseus que negaram Jesus, que perseguiram Jesus e que mataram ele e os apóstolos, onde eles tiveram que ser enterrados no Vale dos Filhos de Inom, nesse inferno no conceito judaico. Então aconteceu, se cumpriu. E como esse vídeo é um vídeo curto, eu vou deixar também na descrição do vídeo e no primeiro comentário o vídeo de um professor de hebraico. Ele tem uma escola de hebraico onde ele morou 2 anos em Israel, e ele foi nesse Vale dos Filhos de Inom, ele passou por lá e ele dá mais detalhes. Então eu vou deixar o vídeo dele na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Cada vídeo que eu fizer eu vou deixar uma referência desse professor de hebraico, que ele também é especializado no judaísmo. Ele também, como se eu fosse, né? Mas eu não sou especializado no judaísmo, eu apenas estou começando a aprender agora o judaísmo, mas ele é especializado no judaísmo e ele já foi nesse Vale dos Filhos de Inom, ele conheceu esse lugar. Então dê uma olhada, porque ele dá muito mais detalhe e é muitíssimo interessante. Eu vou deixar o vídeo dele na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, e espero vocês no próximo. Até lá!